Sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada. Para tudo. Calma, né? Muito rápido. Só tá com Respira. pressa. Respira. Respira, né? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Ai, gente, eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos cobertos com Butter Queen. E esse é o Fê. E eu sou o Fê. Vou afastar essa porta aqui. Ai, o Fê, gente, ele não é ele é especializado em muitas coisas, tá? Por isso que ele não fala a especialidade dele aqui. Hoje vamos fazer mais uma live de consultoria com uma das nossas alunas, uma das 50 ganhadoras da última turma do Beabá do Butter Queen 5.0. Já fizemos algumas aí, né? Mas não chegamos ainda na metade. Ainda não, né? Não. Mas vamos indo, gente. Hoje a gente vai falar com a Ana Letícia. Vamos falar com a Ana Letícia. Exato. Fiquem por aí, porque, né, como vocês sabem, a consultoria ela é personalizada para a aluna que vir aqui com as dúvidas dela, mas as dúvidas das nossas alunas são sempre as dúvidas de vocês também. Então fiquem por aí, né, que a gente sempre tem muita coisa para aprender. Exatamente. Vamos ver se... Vamos lá, falar Letícia Zotto Bolos é o Instagram dela, que é a Ana Letícia. Ana Letícia. Eu não sei se ela prefere que chamar de Letícia ou de Ana, a gente vê agora. Vamos ver se ela tá por aqui. Não. Ainda não. Vamos esperar a Letícia solicitar aqui pra gente, esperar um pouquinho. Então, vamos falar com a Letícia então, gente. Ou a Ana. Não sei. Ana Letícia ou você? Oi! E? Tá mudo? Tá mudo. Tá mudo? Ah, agora sim. Melhorou. Foi. Oi? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tô ótima. Nervosa, mas tô ótima. A gente te chama de Ana ou de Letícia? De Letícia. Eu Ah, tô agora. E a maioria sempre conhecem como Letícia. Pode me chamar de Lê, de Ana, tudo faz. Letícia, se apresenta aí pra gente, pro pessoal saber quem é você, o que você faz, quando você tem, de onde você então, é. Meu nome é Letícia, Ana Letícia, né? Eu sou de São José dos Pinhais, aqui no Paraná, pertinho de Curitiba. Eu tenho 25 anos e eu sou confeiteira há 3 anos. Certo. Tá. Isso. Mas Eu achei... como começou essa sua história na confeitaria? O que exatamente Então, o que faz? Eu faço bolos, mas na verdade, assim, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Eu sempre tinha curiosidade de estar na cozinha com as minhas tias, com a minha mãe, sempre queria participar de algum jeito. E isso veio junto comigo. Aí eu comecei a fazer, testava uma receitinha ou outra, fazia, minha família gostava. E eu percebi que era uma coisa que eu podia fazer pra minha vida, assim. É uma paixão que eu gostava desde sempre, eu podia ganhar dinheiro, né? Viver disso. Aí eu tava fazendo bolo e doces, cupcakes, eu faço brownie, cookies. E eu fazia bolos em chantininho, com cobertura de chantilly e tal. Só que aqui na minha cidade eu morava em Curitiba, eu vim pra cá faz 1 ano. Aqui todo mundo faz chantilly, só tem chantilly. Tem uma ou outra só que trabalha com bolos em buttercream. E a maioria era só chantilly. E eu ficava tipo, sabe quando você é mais do mesmo, assim? Sabe, você tipo, todo mundo faz e virava aquela coisa, eu faço 60. Eu faço 61, eu faço 59, sabe? Era uma disputa de preço, assim. E eu não queria isso pra mim, pra minha carreira. Eu não quero ser a confeiteira que faz o preço mais barato. E daí teve um dia que eu assisti você, na Ana Maria Braga, e eu falei, nossa, né? Tipo, existem outras coisas além do chantilly, né? Pensei comigo. E daí eu fui acompanhando, você começou a lançar os cursos, e eu falei, não é a hora, não é a hora. Aí quando você lançou o último curso, eu falei, cara, ou eu vou, né? Tipo, eu tenho que subir, eu tenho que... Foguetinha, né? Eu tenho que dar um start na minha vida e tenho que subir. E agora eu estou nessa fase, tipo, aprendendo, não terminei de ver o curso ainda, tô testando as receitas e tô tentando educar meu público pro buttercream, porque ainda é muito chantilly, é muito basicão, assim. E eu tô na luta ali, na lida, pra fazer isso. E referente ao curso e aquilo que você está fazendo hoje,
como tá sendo aí? Você tá conseguindo aplicar as coisas que você vê no curso? Tá sendo proveitoso? Sim, aham, tá sendo muito bem. Muito, aham. É que nem eu tava em dúvida do que eu vinha perguntar aqui, e a questão do curso, ele é perfeito, assim, ele é zerado, não tem uma coisa tipo, ah, eu queria saber tal coisa sobre o curso. Não é, é mais sobre gestão, assim. E eu consigo aplicar, assim, só que ainda não tenho essa aceitabilidade, assim, sabe? Essa coisa de todo mundo fica, manteiga, sabe? Ainda tem um certo preconceitinho, mas eu vou conseguir. E hoje, bom, você falou que tá 3 anos aí atuando na área e tal. Hoje você trabalha de casa, você tem um espaço dedicado? De casa, eu trabalho na cozinha de casa e a minha casa atrás tem tipo um espaço e a gente tá com um projeto de construir uma cozinha lá fora. Ah, que Mas legal. por enquanto eu tô em casa, trabalho E em aí, casa mesmo. bom, então é aquela rotina que a gente conhece de ter encomendas e atendendo encomendas e tudo mais. Isso, eu não pretendo ter espaço físico também. Loja, assim, eu acho que não é a minha praia. Já quis um dia, acho lindo, maravilhoso. Mas não é Acho que pra é mim. bem, Eu quero trabalhar por encomenda. acho que é comum, assim, né? A gente sempre tem o sonho de Acho que falar, todo uma mundo tem loja. esse sonho, né? Tipo, nossa, A eu vi gente que a teve Bruna esse falou que sonho já tinha também. uma pasta no Pinterest e tal. Eu falei, cara, eu também tinha. Daí você entra nos lugares e fica, nossa, que lindo, eu queria. Mas daí você pensa, pô, acho que não, né? Vamos deixar assim mesmo. Ai, Letícia, então vamos lá. O que que a gente pode te ajudar? Então, as minhas dúvidas são mais na questão da gestão, assim, sabe? Como eu consigo atrair esses clientes que estão meio receosos, assim. Então, a primeira pergunta seria isso: como eu consigo chamar essas pessoas? Eu não sei se eu ofereço, se eu vendo as fatias, se eu ofereço o produto para a pessoa, mesmo se ela não vai comprar, tipo, ó, experimenta, se você quiser, né? Você Antes, encomenda. antes da gente te aprofundar um pouquinho, me fala uma coisa. Dentre o seu cardápio, aquilo que você tem, é, quais são os produtos assim que mais tem saído? O que você mais vende? Bolo. Bolo. São os bolos. Só que é a massa, eu uso massa pão de ló e a cobertura, né? Só que agora, no final do ano, eu troquei a minha identidade. Também por causa do curso, eu tô dando uma segurada nas encomendas, assim, pra vir com o bolo em Burger Queen, sabe? Eu não quero fazer essa transição, eu quero já apresentar isso pro cliente, assim. Uhum. Tá, então hoje se falar, o produto que mais sai é bolo com É massa pão bolo. de ló, de chantilly ou Isso, chantilly, não sei. isso. Uhum. Tá. Tá bom. Ô, Letícia, deixa eu te falar uma coisa. Nós, confeiteiras, a gente tá mais preocupada, né, do que o cliente, do que é a cobertura. Né? Isso é uma coisa muito mais da nossa cabeça do que do cliente que vai vir pra... Sim. Então, assim, o cliente, muitas vezes, ele não sabe o que é chantininho, o que é Burger Queen, o que é pasta americana. O cliente é muito visual, né? Ele vai ver o seu trabalho, ele vai ver o que você está fazendo. Por isso que a gente fala que ter um portfólio é tão importante, né? Então, se você tem um portfólio em Burger Queen, você já meio que... Eu trabalho com isso, né? Sim, E o cliente, ele não vai ficar, nossa, então não vou fechar com ela porque eu queria chantininho, né? Isso, Sim, eu acho que isso está mais impresso na gente do que no cliente em si, porque a maioria dos clientes não sabe a diferença entre cada uma das coberturas, né? Pra eles é bolo, né? É bolo, é confete e tudo mais, e tipo, ah, beleza. É claro que algum deles vai saber o que é, né? Mas não é a maioria deles, assim. Quando eu voltei a fazer bolo, porque eu fiquei um tempo parada, quando eu voltei a fazer bolo, eu simplesmente voltei a fazer bolo com Burger Queen. E eu acho, assim, que eu lembro muito na minha cabeça, eu tive uma cliente que me perguntou se eu não podia fazer o bolo dela em chantininho. Uma. Que ela insistiu que ela queria um bolo de pão de ló. Eu fiz, foi assim, o bolo mais contraditório da minha vida. Porque ela queria um bolo de pão de ló em chantininho. Eu falei que eu não fazia, mas que eu podia fazer em pão de ló. Ela queria um bolo alto, eu fiz um bolo alto. E ela queria um bolo com topper de papel. O que aconteceu com o bolo dela? O bolo dela despencou. Eu escutei essa história já que você comentou. Então, Foi assim, o ápice, né? Tipo, não deveria ter foi o feito. ápice. Ela queria um bolo em chantininho, ela não fazia, tudo bem, pode fazer, mas eu quero pão de ló. Então, assim,
Você fez em pão de ló Eu fiz com um Butter pão de Queen, ló com Butter Queen, com topper de com topper de papel, papel. que Tipo, não tem Nossa. nada a ver comigo. totalmente Bem fora. na sua cara, né? Tipo, bem Um bolo alto. Tipo, foi a única cliente que eu tive, assim, nos 2 anos que eu vendi bolo em Butter Queen, foi a única cliente que eu tive que me perguntou se... Que falou que, mas não é chantininho? Foi a única. Né? Eu não tive nenhuma que me interrogou sobre isso, né? Porque a maioria da real é que os clientes, tipo, eles vão ver o visual do bolo. E aí você fala... ele vai perguntar, Butter Queen, nossa, mas eu não conheço, o que que é isso? Aí você vai explicar o que que é, né? E você vai explicar de um jeito para o cliente para ele não ficar com aquele preconceito de manteiga. Manteiga. Nossa, mas eu já... Porque tem uns clientes que são assim, né? Nossa, mas eu já viajei para Nova York e eu comi Butter Queen lá e eu odiei. Aí você vai falar Não, pra e ele, eles olha, têm ainda. Eu também tinha um preconceitinho com Butter Queen, sabe? Porque uma vez eu fiz um que, meu Deus, era horrível. Tipo, eu comia aquela... Era um ranço, eu acho que até aqueles dos Estados Unidos, assim, porque, tipo, era muito ruim. é horrível. E eu fiquei assim, eu falei, e daí... É horrível. E ele era grosso, ele era, tipo... Não era É o liso, não era americano. aquela coisa... Isso, eu acho que é, certeza. Era horrível, horroroso. E eu falei, nossa, imagina, se eu não gostei, você acha que eu vou vender um negócio desse? Imagina, né? Aí você entrou na minha vida, me mostrou que ele é lindo, sedoso, gostoso. E, ai, me rendi. E agora? Então, isso que eu te mostrei, você tem que mostrar para o seu cliente. Exatamente da mesma forma, né? Não é porque eu tô aqui para te ensinar que só eu posso falar do Butter Queen desse jeito. Você Sim, também eu vi a live, eu vi a live que vocês fizeram com o Paulo também, onde ele fala que você tem que educar o seu cliente, né? Você tem que entregar muito conteúdo. E eu já preparei vários, tipo, o que é Butter Queen? Massa manteigada, sabe? Pra, tipo, né? Eu não sou ainda autoridade no assunto, mas o que eu sei eu quero passar pro meu cliente justamente para agregar valor também, né? Tipo, minha massa é assim, eu uso o produto tal, né? O Fer falou, diferença de chocolate e cobertura, né? A gente tem que mostrar para o cliente o que é, não só isso daqui pronto, né? E o mais legal também é você mostrar para o seu cliente que ele vai ter um produto exclusivo. Assim, olha, você vai ter um produto exclusivo, isso daqui é feito só para você. Essa decoração é feita só para você. O Butter Queen hoje em dia é um produto muito... Pode falar para ele, é um produto premium, né? Uma cobertura muito, né? Muito mais... exclusiva, muito mais gostosa, né? Ela permite eu fazer esse tipo de decoração. Aí você tem que ter um portfólio, mostrar as Aí decorações. você tem que falar assim, olha, isso daqui que eu faço não dá para fazer no chantilly, por exemplo. Né? Você tem que falar para ele tem que entender. Porque primeiro, o cliente vai comprar um bolo nosso, um bolo que tem uma identidade visual diferente, porque ele gostou da identidade visual, ele gostou do visual ali do bolo. Porque senão ele ia lá na confeitaria, na padaria que tem de porta aberta, ia lá e comprava um bolo que todo mundo compra. Se fosse só o bolo mesmo, ele compraria em qualquer lugar, porque é muito mais rápido. Ele vai lá no lugar e pronto, comprou, acabou. Então, se ele compra da gente, ele tá interessado também no visual do bolo. Então, isso é muito importante. Né? Então, tirar um pouco da cabeça de que aqui na minha região só tem chantininho e os clientes estão muito educados a isso. A gente educa o nosso cliente, né? Nós que vamos educar o nosso cliente, porque que a gente quer que ele compre. Né? Então você tem que ficar falando o tempo inteiro, faz aqueles videozinhos mostrando o Butter Queen, fala o tempo inteiro. Né? E se o cliente falar que eu preferia chantininho, você explica para ele as diferenças, né? Você fala assim, olha, dá uma oportunidade de você provar. Né? Se dá uma oportunidade para mim, para você, de você provar alguma coisa nova, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Não, de você ter o bolo, aí ele vai ter o visual. Ele vai ter o visual do bolo. Então, assim, a gente sempre consegue convencer o cliente. Mas já vem com essa linha nova. Tipo, eu faço bolo de Butter Queen. Eu não quero... e eu quero focar também, porque eu me peguei em uma época sendo aquela confeiteira que faz tudo, sabe? Tipo, tem bolo vulcão, vou fazer. Tem não sei o que lá. Sabe? Tendência. Assim, eu falei, cara, tipo... Sabe, o que eu tô fazendo comigo? Assim, não é... Não, mas isso é bom pra te conhecerem, né? Isso. Tudo. E daí nunca vou ser a pessoa que faz tal coisa. Você é que faz qualquer coisa, né? Tipo, ela faz brigadeiro, ela faz brownie, ela faz... Tipo, é muito produto, entendeu? E eu nunca vou ser reconhecida como uma coisa só. Que foi o intuito do...
E eu entendo isso que você está falando e que você está passando, é porque assim, quando a gente, bom, nós somos empreendedores e você está atendendo um cliente, a primeira coisa é que você fala assim, meu, eu tenho que atender o cliente, seja qual for a necessidade dele. Então você tem na sua cabeça que fala assim, eu tenho que fazer de tudo, eu não vou perder esse cliente por nada, o que ele precisar eu vou fazer e tal. E aí você tem um portfólio gigantesco. Se você tem braço, quando eu digo braço, se você tem uma empresa grande, com funcionário, é estruturado e tal, é possível você fazer isso. Então, por exemplo, a gente tem amigas confeiteiras que tem uma confeitaria com 10, 15 funcionários. Aí legal, dá pra fazer. Faz de tudo, Faz de tudo. docinho, faz bem casado, faz bolo em pasta americana, em chantilly, em Burger Queen, faz tudo. Agora, quando a gente tá, né? Quando a gente, bom, tipo, somos só nós mesmos, ou tem um ajudante, só alguma coisa assim, não dá pra gente ter um portfólio gigantesco, né? Não dá pra abraçar o mundo, Não, né? exato, você tem que ser bem focada. E uma coisa que eu ia falar, assim, que eu queria. Eu acho que eu tava pensando, enquanto vocês estavam conversando e a Bru tava falando, eu tava até pensando, amor. Acho que a gente tem até depois, mais pra frente, não agora, a gente fazer alguma live, algum conteúdo na parte de. Essa transição que você tá falando, é assim, eu enxergo isso, porque eu sempre trabalhei na área comercial, sempre fui da área do marketing e tal. Então, 14 anos na mesma empresa, trabalhando só com isso e tudo mais. E assim, quando a gente fala de introduzir um novo produto, a introdução de um novo produto no mercado, a estratégia, assim, é basicamente a mesma, seja qual for o produto. Então, eu trabalhava com produto, não importa que produto é, mas você tem uma estratégia para introduzir o produto no mercado. A primeira coisa que você tem é esse receio, assim, fala, caramba, eu trabalho com um determinado tipo de produto, como eu vou introduzir um novo? E é o que a Bru falou, esse receio muitas vezes, na maioria das vezes, é muito mais um bloqueio nosso, é uma crença limitante nossa do que do próprio cliente. Porque para pensar no seguinte, o que o cliente quer, ele quer um bolo bonito, ele quer um bolo maravilhoso, quer um bolo gostoso, para ele comemorar algum evento que ele vai ter. No final das contas, o que ele quer é isso. E o bolo, lógico, tem que ser espetacular, tem que ser gostoso, tal. Isso daí, do bolo ser gostoso, isso daí é um requisito básico, ele tem que ser. E para falar a verdade, muita gente, né, eu sempre vejo, sempre que eu vou numa festa que tem bolo de pasta americana, bolo de chantilly, que são os mais comuns, eu sempre vejo a cobertura sendo deixada de lado no prato. Sempre. É assim, é um negócio que você vê o pessoal raspando a batata, do bolo. O pessoal vai comer o bolo, a pasta, né? Aquela grosseira. Exatamente. Então, assim, a cobertura do bolo, às vezes, não é nem o mais importante do bolo. Não é nem o ponto principal. Não é nem o ponto principal, porque muita gente tira a cobertura do bolo, né? Sempre que eu vou em festa, né? Que a gente em festa agora não vai mais, eu sempre prestei atenção nisso. Eu sempre prestei atenção, porque eu sou do meio. Aí eu ficava olhando os pratos e tal, falava, cara, todo mundo tira. Quem é que come pasta americana? Nossa, você não vê ninguém comendo pasta. Quem que morde aquele toletão, né? Tipo, exato. E você não vê o pessoal com medo de vender bolo em pasta americana, porque sim. Então, assim, por que o pessoal vende tão bem bolo em pasta americana? Por conta do visual. A cobertura porque é lindo, e tal, consegue fazer coisas, né? Você consegue fazer aquelas coisas maravilhosas. E é a mesma coisa do Burger Queen, né? Você consegue fazer coisas espetaculares com o Burger Queen. Então é o visual. E o melhor ainda do Burger Queen é que você consegue saborizar ele. E você consegue comer ele com o bolo. Que é sim, você não precisa raspar. Exato. Deixa ele come tudo. Exato. Então, assim, no final das contas, o que o cliente quer é isso. Ele quer ter segurança de ter um bolo e tal. Então, como que eu enxergo isso, olhando como marketing na área comercial? Vai da gente a forma de conduzir a transação, a forma da gente conduzir o negócio. Porque quando você fecha você tem um pedido e tal, você fechou um negócio. Não importa o tamanho, quando a gente fala de negócio, a gente fala, nossa, fechei um negócio. Sim, você fechou um negócio, você fez uma transação. E não importa se você fez uma transação, um negócio para um bolo pequenininho ou para um bolo grande, um bolo de casamento, é um negócio. Um negócio é um negócio. Então, você tem que fazer as perguntas para o seu cliente que tenha a melhor condução para o fechamento do seu negócio.
E a forma da gente fazer isso, a primeira coisa é passar segurança. Então, o seu cliente vai falar com você, aí muitas vezes, quando a gente está nessa transição, aí a gente fala, ah, entendi, isso aqui é um bolo assim, assim, assado para tantas pessoas. Ó, mas deixa eu te falar, o meu bolo é buttercream, tá? Não é chantininho. Aí o cliente do outro lado, você deu um alerta para ele que ele nem tinha pensado. Como assim? Exato. Então a gente passa às vezes insegurança. Então só tem que tomar cuidado na forma que a gente conduz. Fala, ó, o bolo é tal, 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 tal. É assim, 15 centímetros de diâmetro, tudo mais. Vai ter 4 camadas de massa, 3 de recheio, recheio tal, massa tal. Definimos isso? Definimos. Que decoração você quer? Você quer decoração assim, assado? Tá bom. Ah, então, beleza. E aí você passou o produto para o seu Você cliente. não precisa nem falar, às vezes, pra ele que a cobertura é buttercream. É, às vezes, porque, por exemplo, já não está tem esse escrito no detalhe. seu Instagram que você é especialista em bolos cobertos com buttercream. É. Já tá escrito lá, entendeu? Então, assim, eu acho que nunca falei pro meu cliente, olha, o bolo é com buttercream, tá? Nunca. Só se a se o cliente... E é uma maneira de me posicionar também, né? Eu não preciso ficar explicando pro cliente. Não precisa, ele veio atrás do seu produto e ele tá afim, né, do seu bolo com buttercream. Ele já conhece, a hora que ele receber, tá tudo bem, né? Então, assim, sendo bem direto, né, pro ponto que você perguntou e tudo mais, você fala, essa migração daquilo que eu trabalho hoje e tal, como fazer? É fazendo, sabe? É assim, só vai. E normalmente não tem dor de cabeça. E a gente fala por experiência, porque a Bruna passou por isso e nunca teve dor de cabeça. E ó, eu vou te falar uma coisa, eu passei por isso lá, sei lá, eu vendia bolo em buttercream em 2016, 2017. Lá atrás, quase ninguém conhecia buttercream. Sim. Né? Hoje em dia é uma cobertura que muito mais gente conhece. Mas lá, olha, ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Era a novidade do momento, né? Imagina. Era a novidade do momento. Então, assim, nunca ninguém nem me questionou por isso, né? Por que vão te questionar tanto agora? Né? Às vezes, esse negócio da nossa cabeça é mais muito coisa da minha cabeça mesmo. Exato. Mas não é da sua, não é exclusiva sua, assim, todo mundo pensa assim. Todas as confeiteiras que trabalham com uma coisa e querem mudar para outra têm esse pensamento. Mas não é tipo, não é um ponto falho seu, nada disso. É porque é normal, né? A gente tá habituado a trabalhar dessa forma. Aí você fala, caramba, é um novo produto, eu vou migrar, o que eu faço? Aí você fica... Isso é bom, porque que mostra novo, que você tem preocupação. Sim, é normal, extremamente normal isso. Normal, e é legal, você tá tendo uma preocupação com o seu cliente, uma preocupação com aquilo que você está apresentando. E isso é muito válido você pensar, porque vai conduzir a forma que você vai ter as tratativas na sua comunicação com o cliente e tal. Mas o que a gente tem que ter é segurança e pensar sempre o seguinte, é o ponto que eu sempre levo em consideração. No final, o que o cliente quer é um bolo lindo, maravilhoso e gostoso. E se você fizer isso, fornecer isso, você tem que fornecer, tipo, obrigação na nossa profissão, você fornecer isso com um bom atendimento, né? Você tem uma boa conexão com o seu cliente. Sim. Se você tem isso, não é para ter problemas, entendeu? Então a gente vai conduzindo da forma certa, mostrando segurança, que acho que no final das contas... E a coisa flui, né? E a coisa flui, exatamente. Então, assim, não fique insegura e o importante é fazer as perguntas-chave. Tem um negócio no marketing, em transação, que a gente fala assim, ó, tem perguntas interrogatórias, tem perguntas de dor, e tem perguntas que você está buscando uma afirmação, alguma coisa assim. E onde o ponto que a gente tem que mais tratar quando a gente está fazendo um negócio e tal, são perguntas de dor. E nas perguntas de dor, que eu quero trazer assim, é você perguntar para o seu cliente, que tipo de bolo você quer? Qual a quantidade de pessoas e tudo mais. Aí você vai questionando o seu cliente nas perguntas de dor, que são as perguntas que ele fala, aí você vai falar para ele, como que funciona normalmente?
Você já teve problema com um bolo caindo na sua mesa? Você, talvez não tão direto como eu tô sendo, né? A Sim, gente tem que pensar um pouquinho mais nas perguntas, mas você trabalhando nas perguntas de dor, você vai estar despertando no seu cliente algo que ele vai estar falando assim, caramba, realmente ela tá passando por todos os pontos que pode dar problema para mim. E eu quero ter segurança, eu quero ter um bolo gostoso e eu quero que o bolo dure ali na minha mesa até o final do meu evento. sim. Então, quando você faz esse tipo de questionamento, no final das contas o seu cliente vai falar, tá bom, então eu entendi. E é assim, então eu vou querer isso, isso, isso. E aí ele faz a afirmação do outro lado daquilo que ele quer. E é só uma confirmação, entendeu? Então, eu acho que mais pra frente a gente vai preparar algum material, assim, para poder aprofundar um pouquinho mais, mas para tirar esse receio aí que normalmente a gente Coisa fica e da não... cabeça, nas nossas cabeças. Sim. Bom, deixa eu ver aqui. Eu queria também a questão de agregar valor. Eu percebi que eu não quero só entregar o bolo, assim, sabe? Eu quero que nem a Bruna falou, tipo, você vai ter uma coisa personalizada, você vai ter uma coisa especial, exclusiva. E eu queria saber se isso pode ser também com a embalagem, sabe? Tipo, a minha embalagem é personalizada. Eu tenho um cartão X, meu bolo é assim, ou que nem escrevo uma cartinha, dá uma amostra, tipo, de alguma coisa, não sei. Eu queria agregar mais valor, assim. Não Ó, ser só um bolo, mas tipo um momento especial. Nossa, ela abre a caixa e fala, nossa, que... Sabe? Ela passar por toda essa, tipo, desde abrir a caixa até comer a fatia do bolo, assim. Você não precisa nem ter uma embalagem personalizada, nossa, gastar um monte de dinheiro e tal. Você pode pegar uma embalagem que tá ali nos seus custos e tudo mais, mas você já pensou que muito cliente compra um bolo e depois sai correndo atrás de uma velhinha? Sim, sempre esquece. Às Acontece vezes, na família aqui também. acontece aqui também, às vezes, putz, não tem vela, né? Eu sempre tenho vela, mas assim, muitas vezes na casa de ninguém tem vela. E ele pega o bolo e depois vai numa padaria, vai no mercado, vai em qualquer lugar comprar uma velinha feia pra dedéu pra colocar em cima do bolo. Sim. Né? Então, por que não você fazer um pacotinho com uma velinha? Não precisa nem ser uma velinha de número, pega uma velinha de palitinho, qualquer coisa, põe um saquinho bonitinho, escreve um bilhetinho para ele, coloca, né, cola essa vela dentro da sua caixa para quando ele vê o bolo, ele vai ver a vela, né, ou então a tampa da caixa, né? Coisas importantes para o dia dele, né? Então, uma velinha é uma coisa assim super simples para gente. Não é um baita custo, você inclui isso, claro, né, nos seus custos. Não é nada que vai ficar, nossa, que exorbitante, mas o seu cliente não vai ter esse problema de chegar em casa, putz, não achei vela, vai ter que pedir para algum convidado, vai ter que sair correndo na padaria comprar uma vela feia pra caramba. Não vai precisar de nada porque a vela tá lá, né? Então, quando a gente fala de agregar valor, é realmente agregar algum valor para o seu cliente. Então, pensar em coisas, né, que o seu cliente vai ver e falar, nossa, que legal que ela pensou nisso, que bacana, né? Ela pensou na velhinha e a velhinha ia ter que sair correndo agora e ela vai bonitinho e tal. Colocar alguma coisa bonitinha para o cliente. Então, se você não tem uma baita de uma caixa personalizada, pega uma florzinha, né? Alguma coisa, faz um laço, põe uma flor, escreve uma cartinha, pergunta para o cliente se o bolo é um presente para alguém, fala, olha, eu tenho um cartão, você quer que eu escreva alguma coisa? Né? Pegar os cartões, esses mais em branco, não esses tão coloridos e tal, pegar um cartão mais em branco, eu posso escrever uma mensagem se você quiser, pensar em coisas que realmente vão trazer algum valor para o seu cliente, não coisas assim, negócio nada a ver, né? Então, uma velinha, um cartão, algo que realmente remeta a esse valor que o seu cliente vai ter e que ele, às vezes, não lembra, né? Muitas vezes a gente não lembra que o bolo tem que comprar uma vela. Né? Muitas vezes eu cheguei com um bolo, sei lá, para o aniversário de alguém da minha família, para alguma amiga e tal, eu cheguei lá e não tinha vela pro bolo. E aí, o mais importante do bolo do aniversário é você assoprar a velinha, fazer um pedido, né? Pedir aí rola bolo lindo, rola aquelas velas toletonas, assim, né? Tipo, exato, ficou aquela vela horrorosa. Estragou tudo. Aí você fica legal. Aquela vela azul de número que vende na padaria, feia pra dedéu, acabou com o nosso bolo, né?
Então, assim, que aquelas delícia. galinhas curtinhas de palitinho, feio pra caramba que eles deixam, bolo. Então, né, você já dá alguma coisa de valor realmente pro seu cliente. Pensar que seu cliente precisa disso, né? Outra Sim. coisa de agregar valor que eu achei muito legal que uma aluna mandou pra gente esses dias é que ela imprimiu uma tag onde ela fala de todos os cuidados do bolo. Que legal, você recebeu o seu bolo. Agora, como que você Sim. vai transportar, como você vai armazenar e como você vai servir esse bolo? Se sobrar esse bolo, você pode guardar no congelador, você sabia? Por até 90 dias, tal. E explicar isso para o seu cliente, né? Ela tem nessa tag um desenho do bolo, cortadinho assim, como se ela estivesse explicando pelo desenho qual que era a forma de cortar. Inclusive, eu acho que eu tenho aqui. Teve uma que fez a tag, colocou umas explicações, e ela colocou um código QR Code, aí tinha um QR Code ali, que se o cliente escaneasse aquilo, levava ele para um vídeo dela ensinando na prática como que faz o corte do bolo e como servir. Também é um outro ponto para você Aqui, pensar. ó, que foi a Carola, nossa amiga, nossa aluna Carola, que me mandou. A tag era assim. Aí tá escrito: estamos muito felizes por você ter nos escolhido para participar de um momento tão especial. Aí aqui embaixo, pequenininho, ela coloca: vamos amar ver o nosso @ essa Carola marcado na sua rede social. Essa era a primeira parte da tag. E aqui, ó, na segunda, ela colocava 2 tags. Tá escrito, ó, nossos bolos são fabricados artesanalmente com produtos frescos, finalizados e decorados no dia da entrega, garantindo que ele chegue ao seu evento bem bonito e saboroso. Para que ele permaneça dessa forma durante o evento, são necessários alguns cuidados. O primeiro, transporte-o com cuidado para não inclinar a caixa. Depois, mantenha-o sob refrigeração e só retire algumas horas antes do evento. As flores utilizadas na decoração são atóxicas e foram higienizadas e preparadas somente para esta finalidade. No momento do corte, retire-as cuidadosamente para que nenhum resíduo das flores fique no bolo. E o bolo tem durabilidade de até 3 dias sob refrigeração e até 60 dias sob congelamento, se bem acondicionado em filme plástico. E aqui, ó, ela tem um desenho de como cortar o bolo. Mas ela quis colocar um desenho. Mas, por exemplo, você pode criar um QR Code e esse QR Code, na hora que ele colocar a câmera em cima, vai direcionar para um videozinho seu ensinando como cortar o bolo. Né? Você tem aí várias alternativas. Então, eu achei muito legal, né? Ela mandou para mim, ela falou: Bru, mostra aí para as alunas, mostra para o pessoal, que eu achei uma ideia muito bacana. Então, Sim, é super completo também, né? Não é aquela coisa, você não precisa ficar lá no WhatsApp falando. É mais fácil você mandar mesmo, a pessoa lê, vê ali. Olha, quantas vezes eu recebi mensagem do meu cliente perguntando da flor: posso cortar com a flor? A flor é de comer? Posso comer a flor? Exato, tipo, você olha assim, cara, é uma rosa, quem que come uma rosa, né? E é óbvio pra gente. É aquele negócio que é óbvio pra você, não é óbvio pro outro. Então, você tá explicando pro cliente que é uma flor atóxica que você higienizou, mas que ele precisa tirar com cuidado do bolo para cortar o bolo. Né? Às vezes, quando é um bolo de andar, identificar para o cliente que lá dentro do bolo tem alguns canos de estruturação que a gente utiliza. Então, esse tipo de informação você está antecipando o seu cliente. Né? Então, tudo isso você está agregando um valor para o seu produto. Né? Porque quando ele vai, sei lá, em qualquer lugar comprar, ele vai lá na padaria, sei lá, comprar um bolo, ninguém fala nada para ele. O pessoal coloca o bolo na caixa, pronto, leva o bolo embora e pronto, acabou. Você come o bolo e se vira com o resto. Né? Então, assim, algumas coisas que a gente faz que, assim, não são coisas que têm custos exorbitantes, né? Você não precisa fazer, nossa, uma caixa personalizada de papel couché. Não, né? Você pode fazer uma coisa simples, mas que traga, né, um valor legal para o seu cliente, que ele vai entender como, nossa, olha que legal, eu não sabia que eu podia congelar o bolo depois que o bolo solta. Né? Sobrou metade do bolo, eu não sabia, eu achei que eu tinha que sei lá, jogar no lixo, descartar, vou deixar na geladeira aí uns 3 dias e pronto, acabou. Então, sempre avisar seu cliente, né, disso. Ela é 3 dias de validade sob refrigeração. Se você quiser congelar, são tantos dias. Então, assim, é coisa que o cliente não sabe. Uma vez eu vendi um ovo de Páscoa, inclusive para um amigo meu, cheio de morango. 3 dias depois eu vendi o ovo de Páscoa para ele, mandou uma mensagem falando que o ovo estava mofado. Aí eu falei assim... Você, oi? Como assim? Mas já dá aquela coisa assim no coração, né?
Eu perguntei assim todas as perguntas possíveis pra ele. A última pergunta que eu fui perguntar era: você guardou na geladeira? Porque, tipo, pra mim era muito óbvio que ele tinha que guardar um ovo de Páscoa com morango na geladeira. Ele falou: não, você não me avisou? Aí eu falei: ah, Eu assim, tá bom. ok. E a gente não tinha avisado mesmo, né? E eu não tinha avisado mesmo? Então, assim, a Mas culpa não o que a Bru falou é que pra gente é uma coisa que parece tão óbvia. Exato. Que daí pras pessoas. Uma vez eu tava fazendo um orçamento e a menina não queria espatulado. Eu falei, ah, tem um semi-espatulado, assim, sabe? Eu só falei lá, mas o que que é isso? Como assim semi-espatulado? Se uma coisa é espatulada, não é. Então eu falei, meu Deus, é verdade. Tipo, ou que nem ontem vocês falaram na live, tipo, bolos cobertos com buttercream, não espatulado. Porque às vezes pra gente é óbvio, né? Tipo, ah, espatula lá e tal. Exato. Tem algumas pessoas que não são. E assim, e a culpa é nossa, não é a culpa não é dele. Sim, mas eles não têm obrigação. A obrigação é nossa. Né? A gente que tem que ter clareza na comunicação. A gente tem que ter clareza, a gente tem que falar que o morango estraga fora da geladeira, que o produto tem que ser refrigerado. A gente que tem que falar pro cliente, sei lá, tá fazendo calor, a gente que tem que falar pro cliente que ele não pode deixar o bolo 10 horas em cima da mesa. Que vai chegar um momento, é bolo, né? Não importa que cobertura que seja esse bolo. Se tá fazendo 40 graus, você deixar 10 horas o bolo em cima da mesa, em algum dado momento esse bolo vai tombar, vai cair, vai despencar. Porque é bolo, né? Um produto perecível. A gente sabe disso, mas o cliente não sabe. Não, é verdade. E Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu falar pra você assim, fala pra mim um significado que vem na sua cabeça aí agora da palavra verde. Se eu falar verde pra você, o que significa? Folha. Folha. Beleza. Herança. Pra mim, significa seguir em frente. Nossa, Semáforo. achei que você ia falar Palmeiras. Pra Bru, significa... Não, pra mim não. Pra você, verde significa o quê, amor? Eu pensei em uma floresta. Tá. Então, folha, floresta, pra mim é seguir em frente. Para outra pessoa pode ser positivo, para outra pessoa pode ser dinheiro. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O verde, para cada um, tem um significado diferente. Assim como o verde, o valor também tem um significado diferente para cada cliente. Então, de tudo isso que a Bru falou e tal, tem um negócio que você tem que incluir que é o mais importante, que é o quê? Você tem que pesquisar, você tem que perguntar. Então, você está em dúvida de alguma coisa que poderia agregar mais valor para o seu cliente, você faz uma enquete no Instagram, você faz uma enquete pelo WhatsApp, você pergunta, e tem que perguntar, porque só aí você vai saber realmente aquelas coisas que você vai implementar se está sendo efetiva para o seu cliente. Porque, aí a gente volta para o verde, cada um tem sua percepção de valor. O que é valor para você, às vezes não é tão valoroso para o seu cliente, não é tão valoroso para mim, não é tão... O que é um negócio super valoroso para mim, às vezes eu falo para você, você fala assim, ah, tá bom, legal. Tipo, para você não teve tanto impacto. Então, o valor está nos olhos da pessoa que recebe e não nos olhos da pessoa que está fornecendo. Muita gente pensa num negócio assim, nossa, isso daqui tem muito valor. Tem muito valor para você, mas não é para outra pessoa. E no final das contas, a gente tem que agradar e ter uma boa relação com o nosso cliente. É a voz do cliente que guia o nosso negócio. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica quebrando a cabeça para um monte de coisa e o mais fácil é fazer pergunta. Fazer uma pergunta para a audiência. De vez em quando você vê alguma enquete aqui da Bru. Ah, não sei o que, tal, sim ou não. Ou então você vê alguma coisa. Ah, o que você acha disso? Aí a gente manda enquete, por exemplo, no Telegram, alguma coisa. Por quê? A gente tem a nossa resposta, a gente tem a nossa opinião. Mas no final das contas, a gente está trabalhando para o nosso cliente. É o cliente que tem que ter a satisfação elevada para a gente poder conduzir o nosso negócio de forma melhor, de forma mais atrativa, entendeu? Então, lembra sempre disso. O valor está nos olhos de quem recebe o produto e não nos olhos de quem está fornecendo. Você quebra a cabeça, faz um negócio super mega mirabolante,
Faz uma embalagem que você fala, nossa senhora, isso Que daqui... essa é a questão, porque pra mim, na minha cabeça, eu tinha que ter a melhor caixa, mais bonita, com isso, com aquilo. E a Bru, tipo, meio que falou, não, entendeu? Não precisa, tem coisas mais simples que você pode agregar valor também. É legal ter uma embalagem bonita, mas não é necessário, né? Não é só isso que vai. Não, Mas é mais efetivo você ter uma velhinha ali, ter isso, do que a caixa que a pessoa vai descartar uma hora. Assim. E assim, a embalagem talvez conte mais do que uma embalagem 100% clean, uma embalagem... Pô, uma embalagem... Para mim, na minha opinião, o bolo tem que ter uma embalagem transparente. Tem que ter alguma coisa transparente. Não pode ser uma caixa fechada. Porque na hora que eu entrego um produto para o cliente, o primeiro impacto que ele tem é visual. Eu lembro da Bru fazendo o bolo, aí normalmente ela tava fazendo na sequência um bolo atrás do outro e tal, e aí eu ia entregar. Quando a pessoa vinha retirar, né, na porta de casa, aí eu ia lá na porta e entregava para a pessoa e a Bru tava lá na produção, porque ela não tinha nem tempo de parar. Aí no que eu ia entregar, eu já ia tinha um visor transparente, eu ia com o visor transparente virado para a pessoa, já era proposital. Sim. Na hora que a pessoa olhava, ela já tinha um impacto inicial. Ela olhava assim e falava, nossa, esse é meu bolo. Era batata, sabe? Era um negócio... Então, assim, a embalagem para mim é muito melhor ela ser uma embalagem totalmente clean, transparente. Aí você faz um laço, alguma coisa bonita, que você não vai ter um custo tão alto e não vai aumentar o valor do seu bolo, do que uma embalagem super mirabolante e tal. E acho que não é isso que vai... Mas, novamente, né? Essa é a opinião do Fernando. Essa é a opinião que eu tenho sobre o negócio, sobre isso. Mas melhor do que eu falar aqui são os seus clientes. Então, assim, uma coisa que a gente tem que cada vez praticar mais é pesquisa e pergunta. O cliente, ele adora ser ouvido. Todo mundo gosta de ser ouvido. Adora participar, né? Adora participar. Adora participar dos processos. Aqui a gente tá sempre perguntando, sempre, 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 sempre. Eu tive uma ideia maravilhosa. Falei assim, nossa, eu vou pedir pro Diego gravar aqueles vídeos eu espatulando bolo e tal, para fazer uma imagem bem cenográfica, muito louca e tal. Mas sabe o que as pessoas preferem? Que eu coloque o celular na minha frente e faço stories espatulando bolo. Exato. Você acha que se você fizer um negócio mirabolante, assim, putz, agora eu tenho grana para investir num negócio muito louco e eu vou fazer e tal e pá. Meus clientes preferem que eu tenho muito disso também. Eu tento ser, tipo, a mais perfeita possível, mais perfeccionista. Não vou começar ainda porque isso aqui não tá do jeito que eu quero, ainda não é assim, não é assado. Eu falei, mas, né, uma hora eu vou ter que fazer. E eu desapeguei. Falei, não, desapeguei. Vamos, senão você vai ficar parado. Fazendo. A gente vai melhorando com o tempo. Já pensou se eu esperasse eu tá no ponto que eu tô hoje para fazer tudo que eu já fiz? Eu nunca teria chegado aqui. Né? Então, assim, a gente tem que ir fazendo. Vai fazendo com o que você tem. É claro que a gente tem que fazer com o que a gente tem da melhor forma possível existente pro nosso cenário, né, do momento. Mas as coisas vão melhorando com o tempo. Então, daqui pra frente, se você vai levantar um pouco mais de grana, você vai falar, putz, agora eu vou implementar aquilo que eu sonhava lá 6 meses atrás. Agora eu vou colocar aqui. Né? A gente aqui na Cake Lover, a gente está constantemente fazendo isso. A gente tem sonhos ousados que a gente vai esperando o nosso caixa acontecer pra gente fazer mais pra frente. Né? Putz, não deu pra fazer agora, vamos fazer daqui 6 meses, vamos fazer daqui 2, daqui 3. E aí é isso que você tem que ir fazendo, né? Vai implementando com o tempo. Eu era totalmente avessa a entrar no YouTube. Eu não queria entrar no YouTube de jeito nenhum, porque a qualidade do YouTube é surreal. Eu falava, não, porque o YouTube ele exige, nossa, eu tenho que ter várias coisas, a gente tem que ter grana. Eu falei, não, vamos fazer do jeito que a gente dá pra fazer. Estamos lá no YouTube, faz um tempão, né? Estamos crescendo aos poucos, né? Do jeito que a gente tem que fazer. Então, e as lives no YouTube é outro nível, né? Vocês agora, falam, eu repito. Agora é outro nível, né? Só que lá atrás não era, né? E é isso que eu queria te passar, porque nem sempre a gente vai ter todos os recursos para fazer aquilo que a gente quer, que a gente sonha para o nosso negócio naquele momento. Mas a gente dá. Eu gravei uns stories também me apresentando ontem, toda travada, toda estranha, né? Aí todo mundo, nossa, mas não parece você. Eu falei, mas
É assim que eu consigo fazer agora no momento. Depois vai ser um É. hábito natural, mas no começo é assim que vai. E é vai. normal. Extremamente normal. E é normal, é normal. E faz isso. Cara, eu acho que toda live eu quero falar isso. Faz isso no seu negócio, no seu status do WhatsApp. Esse negócio é fantástico, porque hoje a maioria da relação que a gente tem, sendo confeiteira, né, com o nosso cliente, é sempre fechar o pedido por WhatsApp. Você tem a sua agenda e ali é onde acontecem os negócios. E uma das nossas alunas nesse nosso bate-papo, ela falou, e é um negócio que não faz parte, por exemplo, do nosso dia a dia, porque, por exemplo, a gente não usa o WhatsApp como uma rede social pra gente. Sim, A gente utiliza todas as outras redes sociais, mas não utiliza o WhatsApp. Mas pro ramo de confeitaria, para pedido, vocês utilizam. Então, utilize o status do WhatsApp com mais frequência, que ali as pessoas que estão conectadas com você realmente e já fizeram algum pedido, as pessoas da sua agenda vão estar vendo. Então, é muito legal isso daí. É verdade. Eu tenho uma pergunta também sobre o cardápio, assim. Eu fazia muito o básico, brigadeiro isso, brigadeiro aquilo. Aí com o curso da Bru eu vi que tem 1001 possibilidades, né? E eu quero colocar tudo no cardápio, eu quero ir colocando, né? Aí eu queria saber se é uma boa eu já chegar com um cardápio autoral, assim, né? Diferenciado. Ou se eu ainda mantenho, tipo, os que vendem mais, que é 4 leites com geleia, frutas vermelhas, essas coisas assim. Eu acho que eu já devo fazer. Eu manteria no cardápio pelo menos 2 sabores que são os que mais vendem. Então, identifica aí com você quais são aqueles 2 sabores que são campeão de venda. Sabe? Na maratona, quando a gente fez pré o curso, né? Na maratona, eu lembro que você falou que eu tinha vários, assim, sabores e tinha sabor que fazia 6, 7 meses que... Sabe? E é coisa que você deixa estocado lá, entendeu? Você tem que ter o negócio lá pra não sair correndo. Exato. Que não faz sentido. Então, Não assim, faz sentido. Pega 2 sabores que você acha que vende mais e faz mais os outros que você quer, assim, que seja, né, o seu carro-chefe. Então, dá uma pensada aí. Eu não teria hoje mais do que 5 sabores de bolo no meu cardápio, tá? Com toda a experiência que eu tive, eu não teria. Não teria mesmo. Facilidade de produção. Eu acho que complica demais a nossa vida. Mais por conta de planejamento, de estoque, de tudo que a gente tem que fazer. Eu acho que complica demais. E aí você não precisa, por exemplo, quando a gente dá um leque muito grande para o cliente, principalmente do cliente escolher, a gente tem que trabalhar com pouca opção, né? Então, por exemplo, eu só posso ter, por exemplo, massa de baunilha e massa de chocolate. Mas quando você monta o seu cardápio, você pode colocar uma massa de coco, você pode colocar um red velvet, você pode colocar um pistache, você pode ter, sei lá, faz um cardápio de 5 bolos fechados e cada bolo vai ter o seu sabor, né? Você não precisa só fazer massa de baunilha com não sei o quê, massa de chocolate com não sei o quê. Eu acho que você consegue ter um cardápio muito mais interessante para apresentar para o seu cliente, né? Então, assim, eu acho que eu me complicava muito em dar muita opção para o cliente. Eu me complicava e eu complicava a vida do cliente. Assim, era batata. Porque o cliente, nossa, ele olhava aquele mundo de sabor e falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? É igual a gente quando entra no iFood, tem aquele monte de opção, a gente não pede nada. Sou péssima também, mas não você vai no tenho iFood, muitas você fica uns 20 minutos olhando, né? O que a gente vai pedir? E não Se sai nada, né? bem que aqui onde a gente mora agora, a gente só tem 2 opções, né? É isso ou é isso? Então, Ou é isso. Bom, mas melhor, né? Porque aqui onde eu moro você já chega com a vontade do que você quer e você começa. Mas acho que isso é melhor. Esse acho que tá melhor. Será que eu como isso hoje, né? Eu comi isso. Não vamos complicar a vida de ninguém. É tanta opção que você fica perdido. E assim também no nosso cardápio de bolo. No nosso cardápio de bolo. Mas eu manteria, sim, esses 2 campeões aí que você sabe que são. Você fala, putz, vende pra caramba. E faria mais no máximo uns 3 autorais aí. Seu, menina, a gente fez, as meninas fizeram, a gente tá fazendo uns bolos diferentões aqui essa semana. As meninas fizeram base de óleo, tudo beabá. Base de óleo, acrescentamos queijo canastra na massa. Aí goiabada cremosa e brigadeiro de parmesão. Cara, ficou um negócio surreal. O outro... É muita criatividade, né? Massa de chocolate com canela, brigadeiro com café e
intercalado com... Uma ganache, não era? Não, com caramelo. Com caramelo. Aquele mesmo caramelo que eu ensino no beabá. Cara, ficou surreal. Surreal. Então, Imagina. assim, a base que a gente tem, a base que eu dou no Beabá 5.0 é assim, o céu é o limite. E aí Sim. você pensa em sabores. O que que tem aí na sua região que é muito característica? Tem algum sabor, tem alguma fruta, tem alguma oleaginosa que é muito característica da sua região, que todo mundo come? É, mais com morango, assim, mas não que seja da nossa região, assim. Mas um pouco Então, mas tem, por exemplo, nata com morango. Vamos pensar em alguma coisa. Então, eu lembro que você falava em umas lives que aí não tem, né? Aqui no Paraná é muito isso, morango, suspiro, nata. É sempre assim, é uma coisa assim que a galera fica enlouçada. E não tem Eles problema adoram. você colocar isso no seu cardápio, né? Pensa em alguma coisa, se você pode trazer alguma coisa diferente, uma textura diferente. E coloca, eu acho que o que é muito famoso na região, a gente tem que ter sim, mas a gente pode olhar com outros olhos, né? Mas tem que inserir no nosso cardápio. Mas eu faria assim, dois sabores campeões e no máximo mais 3 aí que eu acho que vão ser legais, né? Coloca um que é bem sua personalidade, coloca um mais docinho, né? Dá nome, é legal dar nome, o pessoal gosta de saber. Então, sei lá, esse bolo vou chamar o nome da minha avó. Aí você pode contar a história da sua avó. Pensa em alguma coisa legal, né? Que cria alguma conexão com você no seu cardápio. Você pode até contar a historinha do seu cardápio, fazer um cardápio bonitinho, visual e tal. Isso é muito legal, Isso fica é marcado, muito né? legal, fica muito marcado. Putz, olha, esse bolo é o nome da avó dela. Então, pensa em alguma coisa assim bacana que traga realmente personalidade, né? A aluna que a gente conversou, ela falou, eu sou muito divertida, eu gosto de brincar com meme e tal. A gente falou, manda ver a sua personalidade, né? Se você tem essa característica, o duro é quando a gente não tem, né? Quando não tá na gente. Putz, eu não tenho a característica de ser brincalhona, eu vou lá e jogo um monte de meme. Não tem nada a ver com você, né? Mas se você tem, nossa, eu acho o máximo brincar com isso. Muito legal. É o máximo que você se difere, né? Você não é só, mas você tipo, eles te reconhecem por você ser assim, né? Tipo, o cardápio dela é todo engraçadinho, é isso, é aquilo. É assim, né? Ou o cardápio dela é mais clássico, tem um ar mais clássico. As pessoas vão te identificar por alguma coisa, né? E eu acho que é você que tem que estar impresso ali. Não é, olha, a minha concorrente fulana faz assim, 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 vou fazer igual. Isso é sempre um tiro no pé. É igual pegar o valor do concorrente. Cara, às vezes ele tá calculando errado e você tá se afundando junto com ele. Sim, é bem isso. Tá os dois lá no mesmo barco e você achando que tá por cima, né? Pois é, tá os dois botando água dentro do barco. Botando água dentro do barco. E aí daqui a pouco os dois afundam junto. É assim mesmo. Mais alguma dúvida? Não, por mim aqui já encerramos. Então, olha, eu acho que temos algumas lições de casa, né? A gente sempre gosta de deixar alguma coisa para fazer. Então, né, fazer o seu cardápio, colocar aí, imprimir um pouquinho mais a sua personalidade, ver que tipo de valor que você vai despertar no seu cliente, fazer as pesquisas, né? Acho que isso é muito legal. Eu dei uma olhada no seu Instagram, eu vi que você não tem muita frequência de postar nada. Então tá na hora de postar pelo menos todos os dias. Vai um puxãozinho de orelha aí. Claro, de orelha. Isso eu sei. Esse eu assumo. Pelo menos um post por dia, faz aquilo que eu sempre falo, pega um bolinho, né? Faz várias decorações e vai trabalhando com ele para tirar muita foto. E enche seu Instagram de fotos de referência de Burger Quick, para os clientes saberem que é aquilo que você faz. E quando fala enche, lembra, enche com frequência, né? Não vai postar tudo num dia só. 10 fotos num dia só. Não, faz isso. Uma por dia tá ótimo. Que bom, Letícia, foi muito gostoso falar com vocês. Obrigada, nossa, eu queria agradecer muito vocês por essa oportunidade. Eu acho que é muito valioso para todo mundo, tanto pra gente, as alunas, quanto para as pessoas que assistem. E quem está assistindo, que tem alguma dúvida, não tenham. O curso é incrível, o suporte é incrível, eles são incríveis. E vai, assim, vire uma foguetinha e a gente vai, chega lá, todo mundo junto. Bora voar. É isso aí. É verdade. Valeu, Letícia. Obrigada. Obrigada.
Um beijo, Um ó. beijo. Beijo, Boa semana tchau. aí. Valeu. Pra vocês também. Tchau. Tchau.